Bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes a mais um podcast. Já começou. Já começou, porque jornalista é assim mesmo. Brincadeiras à parte, estou recebendo aqui o maior defensor das pautas cristãs, e não só cristã, a pauta do povo brasileiro. Certeza. Que é um povo tradicional, um povo que tem moral, que tem ética, alinhado com os princípios divinos. Deputado estadual Eduardo Azevedo. Grande Leandro, meu amigo. Desculpa a brincadeira, que tá? Isso, meu amigo. Prazer estar aqui com você para a gente poder conversar a respeito de pautas importantíssimas para o nosso estado, e especialmente por aquilo que a gente tem como base, como pilar, que são valores e princípios que para nós são inegociáveis. Bacana. Exatamente. Você já percebeu que a nossa conversa aqui vai ser muito inteligente. A gente já estava conversando aqui nos bastidores, e também uma conversa autêntica, de posicionamento, que tem transformado aqui em Minas Gerais, através desse nosso amigo deputado estadual Eduardo Azevedo. Vou colocar aqui para depois você seguir ele, acessar o Instagram. Quero agradecer todo mundo que está participando aí. Manda aqui no chat as suas perguntas e tal. Também você pode acompanhar no Instagram os nossos cortes. Enfim, chega de enrolação, bora aqui para o nosso bate-papo. A gente já estava falando um pouco nos bastidores. A política, durante um tempo, abandonou um pouco dos valores cristãos, mas você e uma turma, principalmente aqui de Minas Gerais, que tem se destacado muito no cenário nacional, tem levantado novamente essa bandeira. Você tem percebido um avanço, ou a gente ainda está muito atrás disso? Não, a gente percebe sim um avanço, mas eu entendo que a gente precisa avançar ainda mais, porque existe aquele ditado, Leandro, que política e religião não se discute. Isso é mentira, porque se política e religião realmente não se discutissem, ou às vezes as pessoas não querem ou vão evitar discutir, não existiriam tantos ladrões na política e nem tantos falsos pastores. Fato é que a religião, ela faz parte de toda a essência da nossa vida. Quando eu falo de religião, a gente não está aqui para defender a placa da igreja A ou B, muito pelo contrário, a gente está aqui para poder defender os valores cristãos, que na nossa opinião, eles são universais, a defesa da vida, a defesa da família, a defesa dos valores. Agora, a questão doutrinária, cada um discute dentro do seu ambiente eclesiástico e ponto final. Então, eu acho que isso faz, sim, parte da nossa vida, e a gente entende, quando você perguntou a questão do avanço, eu entendo que precisa avançar mais, mas, infelizmente, grande parte dos políticos não querem se posicionar. Por quê? Porque quando você se posiciona, você há de agradar um lado e desagradar o outro. E, infelizmente, eles querem ficar nessa água morna tentando agradar os dois lados. E isso hoje não é o perfil que a população espera de um político. Isso a Bíblia já falou há muito tempo, né? Lá em Apocalipse, não é nem quente nem morno. Eis que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é importante, então, esse posicionamento. Com certeza. E você já sofreu, assim, perseguições? Você já pensou assim, cara, eu podia ficar aqui com o meu negócio, quietinho com a minha família? O que te inspira a se posicionar e conquistar tantos amigos e tantos inimigos também? A zona de conforto ela é muito agradável, né? Para alguns, mas para mim não é. Eu acho que posicionar é tudo muito importante. É muito importante. Quando você diz que você já sofreu perseguição, óbvio, a gente sofre muitas perseguições por se posicionar. Eu, antes de ser deputado, eu era vereador. Hoje eu continuo sofrendo essas perseguições, mas enquanto eu era vereador, eu senti isso mais próximo ali, porque você está em maior contato com a população. Mas isso não me impede de deixar ter um posicionamento. Foi uma decisão que eu tomei, Leandro, através de muita oração, quando eu fui colocar o meu nome à disposição para ser um representante do povo, onde eu falei com um pastor meu na época, ele disse para mim: Eduardo, o que eu te peço, como o seu conselheiro religioso, como o seu conselheiro espiritual, é que quando você for para a política, você mantenha a sua essência. Pode ser que isso te custe um mandato, mas pode ser que isso também te leve a caminhos mais altos. Isso você tem que confiar em Deus, que Deus está abrindo as portas em todo local, em todo espaço, porque eu tenho certeza que hoje Deus tem colocado homens e mulheres em espaços públicos para poder defender esses valores. Então a gente sofre perseguição sim, mas o fato de sofrer essa perseguição não vai fazer com que eu me cale, porque eu estou ali para poder, não é agradar a todos. Óbvio que a gente tenta, de uma forma mais democrática possível, ser agradável a todos. Mas eu estou ali para poder agradar aqueles que realmente confiam em mim e se sentem representados com o meu trabalho. Legal, bacana. Cara, hoje está muito na moda, né? Ser cidadão de bem e se denominar conservador, até para pegar uma onda no bolsonarismo, Sim. etc. Para você, o que de fato é ser um conservador? Ser um conservador é você defender, acima de tudo, os valores familiares, defender a vida, certo? Desde a sua concepção, defender os valores cristãos e ter posicionamento. Porque existem muitos aí que se dizem conservadores
Vou dar um exemplo. Mas não são conservadores, são apenas de direita, porque existe a questão do conservador e do de direita. Como que eu digo isso? O cara que às vezes é conservador, entre aspas, e se diz assim, e não é. Por quê? Porque o cara às vezes é casado e está flertando com outra mulher. Então, isso não é ser conservador. Isso pode até se identificar com as pautas de direito. O conservador, realmente, ele mantém os princípios e os valores que são inegociáveis, que a gente entende que é regra da nossa vida. Aí isso entra naquilo que a gente estava conversando nos bastidores, que você estava falando que você procura ser uma pessoa autêntica. Sim. Existem pessoas que você acha, né, com o seu tempo aí de experiência, que tem pessoas na política que são personagens? Sim, sim, a gente estava falando a respeito nos bastidores. O Eduardo que você vê dentro da Assembleia Legislativa, o Eduardo que você vê aqui no podcast, o Eduardo que você vê onde ele estiver, é o mesmo Eduardo que está por trás das câmeras. Eu tenho certeza que a autenticidade, você não incorporar um personagem, traz credibilidade para as pessoas que realmente confiam no seu trabalho. Porque ela vai estar tendo a certeza que sempre vai estar conversando com o Leandro, independente do local que ele estiver. Vai estar conversando com o Eduardo, independente do local que eu estiver. Porque, Leandro, fato é o seguinte, que nós, como cristãos, nós estamos aqui para poder influenciar pessoas e não ser influenciados. Então, o ambiente no qual eu estou, ele não pode me influenciar, me levando ao ponto de tentar incorporar um personagem para poder agradar o maior número possível de pessoas. Legal. Muita gente, muitos amigos, eu imagino que você deve ter enfrentado isso no começo, às vezes até aconselho, cara, não mexe com política não, é um ambiente corrupto, é um ambiente sujo, você vai acabar se perdendo e etc. O que você acha, o que você diria para essas pessoas? Realmente, o ambiente político é um ambiente hostil. Não é um ambiente fácil de você lidar. Ainda mais na questão quando você não depende somente de você para poder fazer as coisas. A população, às vezes, não entende isso, porque ela projeta em você um alvo de esperança. Quando confia em você o seu voto, ela acha que você vai chegar e vai resolver todos os problemas que, às vezes, os outros não resolveram. Óbvio que a gente trabalha para isso, mas em momento nenhum a gente traz essa questão de querer ser o salvador da pátria e falar que nós vamos resolver todos os problemas. Então, por isso que eu te falei que é difícil, porque não depende só de mim. Mas, Leandro, fato é, meu amigo, que você não pode ser influenciado. Foi o que eu disse anteriormente. Muito pelo contrário, você tem que influenciar as pessoas. Não estou dizendo que a política é um ambiente tranquilo. Muito pelo contrário, é um ambiente muito difícil. Mas eu entendo o seguinte, Leandro, aquilo que eu falei anteriormente. Se os bons não se posicionarem, os maus irão posicionar. E esse posicionamento, ele te custa um preço. Ele te priva da sua família, ele te priva de momentos de lazer, ele te traz certas titulações, agora eles falam, você já foi titulado de xiita, de extremista, de falso profeta, enfim, de uma série de fascista, de skatista, de taxista, de uma série de adjetivos negativos. Mas isso não pode impedir que eu venha exercer o meu trabalho. Mas o que é mais gratificante dentro da política, porque, por mais que você ali venha a ser perseguido, por mais que você tenha que se posicionar mesmo, quando através da sua atuação, eu como deputado estadual, da sua atuação como um parlamentar, você consegue ver que aquela atuação ela está gerando um resultado, ela está produzindo um resultado na população, isso para nós é muito gratificante. Então compensa todo esse desgaste, compensa todo esse momento que você se doa para o mandato, para poder, através dele, conseguir alcançar pessoas, conseguir levar dignidade para as pessoas. Eu trago isso como exemplo aqui de Divinópolis, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci. Divinópolis, antes, as pessoas que andavam por Divinópolis tinham vergonha de falar que eram divinopolitanos, porque é uma cidade com porte de 250 mil habitantes, uma cidade macro da região centro-oeste, estava jogada às traças. E quando meu irmão entrou como prefeito, ninguém dava credibilidade para ele, porque nunca tinha ocupado um cargo público na vida. Foi a primeira vez candidato a prefeito e foi eleito e transformou a história de Divinópolis. Hoje, quando você anda pelas ruas de Divinópolis, aquela sensação da população estar satisfeita com a gestão é muito gratificante, Leandro. A gente anda na rua de Divinópolis, graças a Deus, não é assim, querendo modéstia à parte, não é gabando, mas a gente quase não consegue andar, porque a população sempre para cumprimentar, para agradecer pelo trabalho. Então, quer dizer, todo esse desgaste, quando ele é revertido em prol de você ver que está dando resultado, nos faz cada vez mais entender que nós estamos no caminho certo. Então, não é um ambiente fácil, é um ambiente difícil, é um ambiente desafiador. Mas eu falo até para todo mundo aí, às vezes que pessoas que já têm pretensão daqui a algum tempo vir candidato a vereador, vir candidato a deputado, entre para a política e mantenha a sua essência. E lembre-se, você está ali para poder influenciar pessoas e não sofrer a influência do ambiente que você está. Porque se você entrar para ser simplesmente igual aos outros, eu te aconselho melhor você ficar na sua casa, porque você vai decepcionar o seu público. Bacana, muito bom. Sobre o seu trabalho
quais tipos de pauta, né, na prática, você tem levantado de acordo com as suas bandeiras e tal, e quais você tem combatido aí, só para exemplificar para as pessoas? Vamos lá. Aquilo que a gente já falou, vamos falar novamente, uma das principais pautas nossas hoje é a questão da defesa dos cristãos, de todos os valores cristãos. Um projeto importante que, na minha opinião, foi o primeiro, foi o marco do nosso mandato, a gente estava conversando aqui nos bastidores também, foi tornar no Estado de Minas Gerais a Marcha para Jesus um patrimônio cultural do Estado, porque, para quem não sabe, por mais que os conselhos de pastores organizem para poder acontecer a Marcha para Jesus, ela depende de recursos, porque você precisa alugar um palco, você precisa ter uma estrutura médica, você precisa ter seguranças, você precisa ter banheiros químicos, isso tem um custo. E muitas vezes as igrejas não conseguem arcar com esse custo. Então os pastores procuravam as prefeituras, procuravam os vereadores, os deputados, e tinha um impasse. Eles falaram, não, a gente não pode repassar esse recurso porque é um recurso público, e recurso público não pode ser destinado para o movimento religioso. Tranquilo, movimento religioso é uma coisa, mas a Marcha para Jesus é um movimento cultural gospel do Estado. E aí a gente entrou com esse projeto de lei e tornou a Marcha para Jesus um patrimônio cultural do Estado, onde hoje acabou essa narrativa. As prefeituras, os vereadores, onde alguns municípios possuem as emendas impositivas, os deputados podem destinar recursos para que a Marcha para Jesus possa acontecer dentro do Estado de Minas Gerais. Primeiro projeto de nossa autoria. Se o cara tem direito de ter recurso público carimbado para poder participar do carnaval, nada contra o carnaval, tem direito a recurso público para poder fazer a parada LGBT, também nada contra, cada um toma a sua decisão, todos nós somos livres, mas vocês vão marcar depois com as consequências, isso é fato, né? Por que não poderia ter para a Marcha para Jesus? Então, para corrigir essa, digamos assim, essa injustiça que era, entre aspas, cometida, porque o cristão paga imposto igual aos outros. A gente entrou com esse projeto, tornou-se lei. Então, esse é o marco do nosso mandato, onde a gente defende os valores cristãos, dá representatividade para os cristãos, e em outros pontos importantes também, a questão da redução de impostos. Né? Eu acho isso extremamente importante, porque um Estado, quanto mais inchado, um Estado quanto maior, menos eficiente ele se torna para a população. Por quê? Porque para você poder manter a máquina pública funcionando, você precisa de recurso. E como que o gestor vai fazer isso? Aumentando imposto. Então, a gente sempre vai defender a redução de impostos, porque um Estado com impostos reduzidos, como a gente tem trabalhado muito na Assembleia nessa pauta, quando o governador pautou um projeto para poder reajustar o ICM do Estado e colocar alguns artigos como supérfluo e outros como não. Não sei se você lembra disso. Tinha até uma polêmica muito grande na época que ração de cachorro eles queriam colocar como supérfluo, outras questões mais, armamento. A gente entrou e brigou muito por isso. Conseguimos consertar algumas indiscrepâncias através das emendas parlamentares, mas eu votei contra esse projeto. Embora o projeto tenha sido aprovado, eu votei contra. Por quê? Porque eu entendo. A receita é simples. Para você arrecadar mais dentro do poder público, você tem que cobrar menos. Então, o menos dentro da iniciativa pública, dentro do poder público, ele é mais. Então, a defesa da vida, a defesa da família e a redução de impostos é uma das principais pautas do nosso mandato, e o livre mercado. Né? Deixar com que as pessoas hoje que estão empreendendo possam crescer cada vez mais e trazer novas empresas para o Estado de Minas Gerais, para os nossos municípios. Por quê? Hoje a população, se você for perguntar à população não quer viver de assistencialismo. Assistencialismo é pensar baixo. Gente, não interprete mal. Nada contra o assistencialismo. Ele é necessário? Em alguns casos. Sim. Quando realmente existe a extrema pobreza, onde o Estado precisa intervir para levar dignidade para aquela pessoa. Mas se você perguntar para a grande maioria dos pais de família, o que eles querem ter? A dignidade de acordar de manhã, trabalhar e levar o seu dinheiro no final do mês para poder comprar as coisas para a sua casa. E como que você faz isso? Reduzindo impostos. Então, vai um recado aí para a galera da esquerda que gosta muito do assistencialismo. O melhor programa social que um político deixa dentro do seu legado não é Bolsa Família, não é Bolsa Escola, não é Bolsa Gás, não. São necessários, mas é a geração de emprego e renda, porque isso traz maior renda per capita para a população, e quanto mais você eleva a renda per capita, a renda da população, menos ela se torna dependente do poder público. Olha só para você ver, vou te dar exemplo. Vamos lá, você melhora aqui, eu não sei quanto é a renda per capita de BH, mas de Divinópolis é em torno de R$ 1.800, R$ 2.000, só para dar um exemplo. Você consegue aumentar a renda per capita desse cidadão, ele vai passar de deixar de frequentar a UPA, ou até mesmo a unidade base de saúde, que é a atenção primária, que é o posto de saúde. Por quê? Porque ele vai ter condição de pagar um plano de saúde. Se você aumenta a renda per capita da população, ele se torna menos dependente do poder público através do transporte público. Onde? Ele não vai usar mais o transporte público, ele vai usar o motorista aplicativo, vai poder comprar o seu veículo, até mesmo a sua moto. Se você aumenta a per capita dele também, ele vai deixar de usar a escola pública. Por quê? Porque ele vai ter condição de pagar uma escola particular para o seu filho. Então, essa é
a chave que a gente tem, digamos assim, para o sucesso. Trabalhar para gerar emprego, gerar renda, porque essa é a engrenagem que movimenta a nossa economia. Isso é tão óbvio, porque a galera da esquerda gosta de bater no peito viva a ciência, né? Mas Sim. eles desconsideram a ciência econômica. Com certeza. Não, isso aí é Eles só a não- narrativa deles de querer a ciência dentro dessa questão, mas quando fala da ciência contábil, da parte Matemática, econômica. isso aí vai ferir direto os princípios deles, digamos assim, você vai estar mexendo no vespeiro. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque a turma da esquerda, pessoal, para quem não conhece, ele quer tornar a população dependente do Estado. E o Estado, ele não tem que intervir na vida da população, muito pelo contrário. O Estado, ele tem que dar autonomia para que a população possa crescer ao lado do Estado. Para que a população possa crescer e ter a sua independência e não ser dependente. Mas por que eles fazem isso? Simplesmente para montarem e fazerem massas de manobra para poder tentar se perpetuar no poder. Isso, dentro desse exemplo que você falou aí, brilhante, né? Tendo mais escolas, tendo mais hospitais particulares e tal, isso tudo as pessoas podem pensar, mas é um privilégio só para os ricos? Não. E as pessoas vão ser empregadas, né? Sim. Quanto mais escolas, mais professores empregados. Com certeza. É uma engrenagem, igual eu falei. Justamente. Se você aumenta o leque hoje de escolas, são mais professores, são mais supervisores. Se você aumenta hoje o leque de hospitais particulares, você vai ter mais profissionais, você vai ter mais fisioterapeutas, mais psicólogos, mais médicos, mais enfermeiros trabalhando. Essa é a pegada, é crescer, isso é pensar grande. Hoje nós temos condição de estar como uma das maiores potências do mundo, mas infelizmente a forma como o Brasil é governado, nós não tivemos um progresso, nós tivemos foi um regresso com esse governo do PT, e essa é a verdade. E não existe um estado melhor, Leandro, para poder vivenciar isso que o nosso estado de Minas Gerais. Se você voltar um pouco atrás agora, coisa de 6 anos atrás, eu falo especialmente para o servidor do Estado, que vai lembrar. Olha a diferença que foi a gestão do Pimentel com a gestão do Zema. O servidor público tinha que receber escalonado. 13º, não lembro quanto que era, se era de 6, de 10, ou quanto. Cara, estava um caos. O Zema entrou e colocou ordem. Por quê? Só para você ter noção, uma vez eu estava visitando a cidade administrativa, primeira vez no meu mandato. E aí conversa vem, conversa vai, eles apresentando a gente a cidade administrativa. Nossa, que estrutura que é isso aqui, né? E eu digo, uma estrutura desnecessária. Na época que foi construído, quebrou o Estado. Uma estrutura desnecessária. Sabe o que o secretário de governo falou para nós? Deputado, isso aqui na época do Pimentel, quando a Dilma foi impeachmentada, eles relocaram todos os cabides de emprego dele aqui para a cidade administrativa. Sabe quantas pessoas trabalhavam na cidade administrativa? Mais de 20 mil pessoas. Nem cabe ali. Aí não cabe. Aí tem gente que fica em casa, no home office, recebendo, mamando na teta do Estado. Aí o que acontece? Para poder manter a companheirada no poder, que é o tipo de perfil que a esquerda mantém, que o PT mantém, acaba atrapalhando quem? A máquina pública. Aí atrasa o salário do servidor. O Zema entrou, dispensou todo mundo. Sabe quantos funcionários hoje trabalham na cidade administrativa e hoje ela trabalha com uma eficiência muito maior do que antes? Menos 6 mil. Que isso? Menos 6 mil salários dos servidores, tudo em dia. Então, olha para você ver. Aquilo que eu acabei de falar, eu te mostro na prática. Estado grande, atraso. Sim. Regresso. Estado eficiente, progresso. Eu lembro que logo quando o Zema entrou, 85% da arrecadação de Minas Gerais ia para o funcionário público. Com certeza. Aí você tinha apenas 15% Para poder tentar fazer investimento no Estado. hospital, Não consegue. via e etc. Não consegue. E isso tudo para se manter no poder? Pra à manter- esquerda? e enquanto isso, desculpa, tá, gente? Enquanto isso, quem que está se ferrando? Quem está lá no chão de fábrica. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A população. Justamente aqueles que eles dizem que defendem e que não defendem nada. Eles usam de narrativa. Os menos favoráveis. As classes menos acessíveis à questão da economia. Os pobres, entendeu? Falam que defende o pobre, não defende, não. O PT defende o seu interesse próprio. Verdade. Qual que foi assim, a maior vergonha que você já viu dentro da Assembleia de Minas? Não posso dizer vergonha, eu posso dizer para você decepção. Isso serve de recado para nós da direita. Porque quando a gente percorre, eu sou um deputado de não ficar muito em gabinete. A gente tem que estar ali cumprindo o regimento da Assembleia, terça, quarta, quinta. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu rodo e rodo muito Estado. E detalhe, a gente não roda muito de avião, não, a gente roda mais de carro. Então, assim, o Estado é grande, tem muito chão para poder rodar, cara. A gente visita e está sempre em óculos. Nós somos maioria, Leandro. A direita é maioria. Minas Gerais é um estado conservador. Mas só que a gente não é articulado. Entendeu? A gente fica muito parado. Por que eu digo decepção em vez de vergonha? Porque eu percebo ali dentro da Assembleia que a esquerda é minoria.
Hoje são 77 deputados aqui. E que se intitulam oposição mesmo, são 22 ou 23, se eu não estiver enganado. Ou seja, o governo Zema hoje tem maioria, sendo base ou independente, que eu considero meu mandato um mandato independente. Não sou nem oposição nem base, porque aquilo que é bom para o governo, para o Estado, eu vou votar com o governo, mas aquilo que é ruim eu voto contra. Igual o aumento do salário do governador, eu votei contra. Porque é uma pauta que eu defendo contra o aumento do salário de político. Porque, na minha opinião, o político já ganha muito bem. Ponto final. Não tem que aumentar mais. Eu votei contra, mas infelizmente passou. Mas por que eu estou falando isso? É para exemplificar que nós somos maioria. Centro-direita ou direita. Então, de 77, você tira 23, nós somos o quê? 55. Digamos assim. A grande maioria. Mas, cara, é surreal o que a esquerda faz. A articulação que eles fazem nos bastidores da Assembleia. Então, quer dizer, eles conseguem, às vezes, travar coisas que é fora da realidade. E trava até, e quando eu vou na tribuna para defender, eu falo para eles, gente, aqui, vocês não estão travando, não é, desculpa falar, não é, isso aqui não é uma pauta de esquerda, vocês estão travando o Estado. Mas, infelizmente, essa turma, o caos, né, para eles, quanto mais caos, melhor é. Porque eles querem instaurar o caos, colocar o caos no Brasil, colocar o caos no Estado de Minas Gerais, para depois eles chegar como se eles fossem quem resolveu o problema. Essa é a forma como eles trabalham. Então, eu digo que é uma decepção. Por quê? Porque nós não somos tão articulados quanto eles. Nós precisamos trabalhar mais essa articulação. Eles se movimentam, eles sendo minoria, e dão um verdadeiro trabalho. Dão um trabalho para poder conseguir passar projetos que são importantes, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Teve um projeto, cara, assim, projeto simples, que eu me lembro, que foi um dos poucos que a gente adentrou ali até altas horas ali na Assembleia, por volta de 11 horas da noite, que geralmente as reuniões começam 2 horas. Foi o projeto que ia validar o benefício do recebimento do salário dos aposentados do Minas Caixa. Porque antes eles recebiam, parece que era só uma indenização, se não estiver enganado. O governo passou um projeto para poder realmente agora legalizar e eles terem direito de receber. O Minas Caixa era um dos bancos antigos que a gente tinha em Minas Gerais, juntamente com o Bem, que deixou de existir. E, cara, eles fizeram o maior show naquele projeto, travaram o projeto, obstruíram o projeto, para poder tentar ganhar alguma coisa com o governo, porque eles usam esse mecanismo de obstrução como moeda de troca com o governo. Então é isso que eu falo, a minha decepção na Assembleia hoje é ver que, infelizmente, a gente tem que falar, dói em mim falar isso, mas eu espero que a gente possa melhorar, que, infelizmente, a direita hoje ela precisa ser mais articulada e mais unida que a esquerda. Perfeito. Fica o recado aí, né, para todos os parlamentares, inclusive nas cidades, né, nas câmaras certeza. municipais. Porque nós somos maioria, cara. E eles sendo minoria, eles passam a impressão Faz um que a barulho população maior, que né? são mais fortes que a gente. Faz o barulho maior. A gente está precisando fazer. Não é fazer barulho, porque nem muitas vezes o barulho traz resultado. Mas é mostrar que nós somos maioria. Mostrar que nós também somos articulados. Mostrar que nós também estamos unidos a propósito de pautas e princípios que nós precisamos defender juntamente. Então é isso que me decepciona. Ó, você que está em casa, você já deve ter percebido, para quem não conhece, né, e até pelo sobrenome também, o deputado Eduardo Azevedo, ele é irmão do Cleitinho Azevedo, que é senador hoje, que tem feito um brilhante trabalho, e do prefeito lá de Divinópolis. Isso. Uma das grandes pautas do Cleitinho, que eu imagino que vocês têm em comum, é também a diminuição das regalias, né? Você falou aí que votou contra o aumento do salário do governador e tal. Quais regalias hoje você vê hoje aqui no Estado, que você já bateu nelas, que você já abriu mão, que você combate? Bom, a gente não utiliza o auxílio moradia. Uma das principais regalias que eu acho que para mim já é um tapa na cara, porque você vê, se você andar aqui dentro de Belo Horizonte, principalmente a realidade, você vai ver várias pessoas realmente desassistidas até a moradia. Um deputado já ganha muito bem, então ele não precisa ter o auxílio moradia. Enfim, viagens, passagens aéreas. Quando eu falei para você a questão de a gente andar de carro, a gente evita esse tipo de gasto. Por que a gente bate em cima disso nessa questão da economia, que ela precisa ser pertinente? Porque já viu que a narrativa diz assim, o Estado está quebrado? Mentira. O Estado está quebrado, não. Tá? O Estado está mal administrado. Porque o desafio, todo mundo está nos acompanhando aqui, ó. Leandro, o salário do Ministério Público está em dia, o salário do Judiciário está em dia, o salário do Legislativo estadual e municipal está em dia, e o salário do Executivo municipal e estadual estão em dias, dos 3 poderes que regem todo o funcionamento de um Estado. Então, está em dia. Então, quer dizer, se o salário está em dia, é sinal que tem dinheiro. Onde está o problema? Na questão do repasse. Na questão de abrir regalias. Eu estava vendo aqui uma matéria antes de vir para cá, passou rapidinho, não tive prazo de ver no Instagram. O Lula fez mais uma viagem, levou 220 pessoas, mais de 200 pessoas na sua viagem. Cara, que absurdo. Porque quem paga a conta, infelizmente, é o cidadão. Então, a gente tem que ter essa ciência. Você falou tudo aí, ó. Quando o Zema começou o seu mandato como governador, mais de 80% era para manter o funcionalismo público funcionando. Então, cara, existe arrecadação, existe imposto que é cobrado
Porque tudo que a população, para quem está nos acompanhando, vai ver, se você vai comprar um calçado, você paga imposto. Se você vai colocar gasolina no seu carro, você paga imposto. Você vai comprar carne no açougue, você paga imposto. Você vai comprar o pão na padaria, você paga imposto. Então, quer dizer, existe arrecadação. O que existe é ser mal administrado. Então, a gente precisa cortar na carne e mostrar que quando isso acontece, quando essa economia acontece, esse recurso ele vai sobrar e depois ele pode ser repassado para a população. Por que eu digo isso? Porque geralmente isso acontece muito em câmaras municipais. Quando no final daquela legislatura ali, ou do ano legislativo, o presidente da Câmara consegue fazer algumas economias, aquele recurso ele devolve para a prefeitura, e mesma coisa com a Assembleia, aqui também em Minas. Quando sobra esse recurso, o recurso volta e ele pode devolver esse recurso para o Executivo e pedir para ser aplicado em alguns setores. Entendeu? Igual vou dar um exemplo, se eu não estiver enganado, foi o ano passado, o que sobrou da Assembleia, me parece que o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, ele queria mandar esse recurso, deve ter mandado já, que eu tenho que acompanhar, para combater a seca no norte. Então, quando esse recurso sobra, esse recurso é o quê? É aquilo que o deputado economizou e deixou de gastar. Esse recurso ele volta para o Executivo pode executar de forma a beneficiar a vida da população. Bacana. Cara, falando um pouco a respeito de futuro, né? 2026 está aí. Quais são as suas pretensões? O que você tem planejado? Pessoal, muito me pergunta isso, é até bom a gente estar aqui para poder conversar. Você é candidato a deputado federal na próxima? A gente nem pode falar que é candidato, que ainda é pré-candidato. Primeiro ponto, a gente está querendo viver um dia de cada vez. A gente precisa terminar o nosso mandato. Mas se for da vontade de Deus que a gente consiga trabalhar terminando o mandato o ano que vem, a gente não tem pretensão nenhuma de vir candidato a deputado federal, muito pelo contrário. Já falei para todo mundo, a gente é pré-candidato, se for da vontade de Deus, à reeleição para deputado estadual, porque eu entendo que a gente ainda precisa continuar um trabalho mais sólido aqui em Minas nos próximos 4 anos, depois daí para frente o futuro pertence a Deus. Eu sei que você só fala a respeito de você, né? Mas como um político, como você acha que está a questão da eleição do Cleitinho para o governo do Estado? Como é que ele está recebendo toda essa campanha? Essa campanha não, né? Esse resultado positivo, esse reconhecimento. Esse reconhecimento e esse movimento popular. Sim. Porque por onde eu tenho passado, Leandro, o pessoal tem perguntado, e seu irmão vem candidato ao governo no ano que vem? Tal. Olha, gente, eu não sei. Tudo indica que está tendo um movimento popular para que isso possa acontecer. Então, assim, o Cleitinho ainda não decidiu, não falou se é ou se não é, mas a gente está, igual ele falou, eu perguntei para ele, não, estou preocupado primeiro aqui em acabar de cumprir o meu mandato como senador, ainda mais que o mandato dele é mais extenso que o nosso, ele está, depois do ano que vem, ainda tem mais 4 anos ainda, que são 8 anos de mandato, mas assim, não descarte a possibilidade, mas ele ainda está trabalhando a questão de ver realmente com a população, como que vai ser e tudo isso aí, entendeu? Mas que está tendo um clamor popular muito grande, tem sim. E uma coisa é fato, né? O Senado precisa muito do Cleitinho e de pessoas como ele, isso, né? pessoas que realmente encaram ali, pessoas como o Nicolas lá no Congresso também, que realmente tem uma coragem de realmente, digamos assim, como um bom cristão, a gente fala, chamar o pecado pelo seu nome. Porque eu acho, se não me engano, agora Pacheco sai. Se não me engano, acho que ele sai. Acho que o Viana sai também. Sai. Esse ano, desculpa, o ano que vem nós temos vaga para dois candidatos ao Senado. Então, assim, a gente sabe que o Senado é muito importante, inclusive que tem um poder para tirar, para impeachment o STF. É o único órgão que tem o poder de impeachment o STF. Mas muitos perguntam, por que não faz isso? Porque os presidentes que por ali passaram não tiveram peito para poder pautar os pedidos de impeachment. E por quê, né? Só explicando para o pessoal. O STF está lá na mesa com algo para julgar com relação ao senador tal. O senador tal, que está com um processo na mão do juiz, ele vai entrar em embate com esse juiz? Não vai. E é por isso que a gente precisa de pessoas nas câmaras, no Senado, que não tenham, como diz o bom português, rabo preso, né? Isso, que não represente os interesses próprios. Porque isso é representar o interesse próprio, que represente o interesse da população. Por isso que eu falo, sabe, Leandro? A gente estava até conversando sobre isso aqui no bastidor, e a população desconhece o poder que tem. Não é constitucional, todo o poder emana do povo. Mas chega, infelizmente, a época de eleição, o povo não sabe como votar, não decide da melhor forma para votar, e depois quer reclamar da situação como está o país. Então, aqueles que, infelizmente, exercem o seu direito à democracia, o seu direito ao voto de forma errada, ou até, às vezes, meio de forma leviana, porque a gente sabe que hoje existe compra de votos. Se existe compra de votos, é porque existe quem está absorvendo essa compra. Existe quem está vendendo o voto, entendeu? Então, depois não adianta nada reclamar da situação como nós estamos, porque, infelizmente, a realidade é essa. O povo tem o governo que merece. Verdade. E, assim, só para trazer aqui, claro, para as pessoas que estão assistindo, ano que vem
Pacheco, que decepcionou, né? Decepcionou Minas Gerais. Você acha que ele ganha para governador? Eu creio que não. Eu acho que o Pacheco, na minha opinião, assim, ele está mais tentando algum ministério ou tipo ir para o STF, porque eu creio que politicamente, infelizmente, pela forma como ele conduziu o seu mandato em neutralizar, não tomar nenhum posicionamento, acabou que ele se queimou muito com a população. Pelo menos isso é o que a gente ouve por onde a gente tem passado. O Viana é meio morno, né? Vamos deixar claro. Então a gente tem a oportunidade de colocar duas pessoas ali alinhadas mesmo, que vão fazer diferença e que tenham sangue novo e que não tenham aí compromisso com seus próprios interesses, porque, gente, se a gente não dá um jeito na justiça brasileira, a gente vai continuar refém desse autoritarismo que tem assim minado as nossas forças, que tem sangrado o nosso povo. Vamos lá, Diogão, conta pra gente aí as novidades e a promoção do dia da Implantar Telecom. Isso aí, Leandrão. A Implantar Telecom separou uma promoção especial para o espectador que está assistindo esse podcast. Primeiro, que a gente tem um lançamento. Agora, a internet da Implantar não é só residencial. Ela também é uma rede móvel. Então, você consegue adquirir um chip e colocar o seu celular a melhor internet do Brasil. E, a Implantar separou a promoção do Indique Ganha para o espectador de hoje. Então, a cada amigo, familiar, colega que você indicar e ele contratar o serviço de internet da Implantar, você ganha 50, Leandro. Que bom, E o melhor de tudo é que é cumulativo, viu? É mesmo, então dá para fazer até uma renda extra, né? Indicando Com certeza. a melhor internet de Minas Gerais e ainda garantir R$50 no Pix. É Obrigado, isso aí. viu, Diogo? Tamo junto. Tá aí os contatos da Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte, e nós vamos trabalhar para levar para Divinópolis. Nós fizemos um convite para o Rafael, não é? Isso. Nós desafiamos o Rafael. Tá vendo que a gente pensa grande? Tem que pensar em levar a empresa para a cidade, para levar qualidade de conexão para o município de Divinópolis e, ao mesmo tempo, o quê? Geração de emprego e renda. Vocês têm um cara aqui, pessoal de Divinópolis. Eu sou neutro, tá? Eu sou imparcial. E vocês têm um representante que ama a cidade e aqui nos bastidores só conversava e falava e pensando em levar investimento para a cidade e quem sabe a gente não leva a implantar para lá, né? Com certeza. É emprego, Ficou qualidade de vida. É isso aí. Tá o convite feito aqui formalmente. Rafael, tá aí o convite, tá? Gente, a gente precisa encerrar, nosso tempo está aqui, está curto. O deputado veio lá de Divinópolis direto, agora já vai lá para a Câmara, para a Assembleia Legislativa fazer o seu trabalho por Minas Gerais. Eu quero te agradecer mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Parabéns pelo trabalho. Pelo seu pensamento aí, pela sua postura, pela sua autenticidade. Que Deus cumpra os sonhos dele na sua vida, porque eu tenho certeza que os planos, os sonhos dele são maiores e são melhores. E que ele te dê sabedoria e força, a força de Josué, a coragem de Moisés, a persistência de Abraão e o sacrifício de Jesus. É isso aí. É pesado. Isso resume tudo que é a vida cristã. É pesado, mas você tem um chamado, né? E tem um chamado maravilhoso que é de servir o povo e que você continue desempenhando isso com muita sabedoria e com muita excelência que você tem feito. Não, eu agradeço demais a oportunidade, deixo aqui o nosso mandato à disposição de vocês também, de toda a população do nosso estado. E agradecer mais uma vez a Deus, porque eu sempre falo, sabe, Baiano, isso aqui um dia vai passar. A vida pública ela não é eterna e a gente não encara simplesmente como um mandato. Eu sempre tenho falado, a gente encara isso como um ministério. Porque nós, na vida cristã, nós somos canal de bênção. O que é um canal de bênção? Deus ele nos abençoa para a gente poder abençoar outras pessoas. E a gente tem visto aí o agir e o movimentar de Deus desde o momento que nós fomos eleitos, durante todo o momento de decorrer do mandato também, onde ele tem colocado pessoas importantes na nossa vida, como vocês aí nos dando essa oportunidade, está trazendo nosso trabalho, como o próprio vereador Irã, que é um grande amigo nosso e que eu tenho que mandar um abraço aqui para ele, que eu gosto muito dele, a gente tem andado muito junto, e entre outras pessoas mais, que realmente Deus tem mostrado que ele tem colocado homens e mulheres em lugares estratégicos para poder defender a nossa liberdade acima de tudo. Porque quando você se resume a questão de defesa de princípios, defesa de valores, qual que é a essência de defender tudo isso? É defender a liberdade. Pelo contrário da esquerda, que a esquerda quer nos tornar o quê? Simplesmente súditos, servos deles, escravos. Opressão. Nós não somos isso, nós somos livres, porque Cristo morreu para nos tornar livres, e isso é mais importante. Agradeço, que Deus abençoe, e que essa possa ser a primeira de muitos que a gente está aqui batendo esse papo agradável. Com certeza. Valeu mesmo. Valeu, galera, beleza? Todo mundo envolvido, muito obrigado, e a gente pode sim, através da política, mudar o mundo, que é o nosso propósito aqui do nosso podcast. Obrigado pela sua participação, até terça-feira que vem, 14h. Valeu!